TV Hopeful, aprenda ouvindo. Quando a gente pensa num grande desastre, tipo uma inundação devastadora, a imagem que vem na cabeça é quase de filme, né? Caos, pessoas desesperadas e aquela ameaça de saques, de anarquia total. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, a gente ouve aquelas histórias inspiradoras de vizinhos se ajudando, de comunidades que se unem, o que os sociólogos até chamam de espírito de comunidade terapêutica. Então, qual das duas imagens é a real? O que os dados mostram sobre crimes contra o patrimônio quando o pior acontece? A criminalidade realmente explode ou isso é mais um mito? É exatamente essa questão que a gente vai investigar hoje. Com base em uma pilha de pesquisas, principalmente um estudo criminológico muito detalhado, a gente vai mergulhar nos números para entender o que acontece de verdade. E o que vamos ver é que a realidade é bem mais complexa e fascinante do que a gente imagina. Não é uma história de bem contra o mal, mas sim de como as condições de uma cidade, antes do desastre, podem, de certa forma, prever o que vai acontecer depois. Pois é, e o que é mais interessante nessa análise é colocar lado a lado duas visões que meio que brigaram por muito tempo. De um lado, a sociologia clássica, que por décadas bateu na tecla da solidariedade. Do outro, a criminologia moderna, que chegou com planilhas, dados históricos, sabe? Uma lupa para examinar a situação. A gente vai ver como a ferramenta que se usa para medir se é uma entrevista com sobrevivente ou a estatística oficial de crimes, isso muda completamente a conclusão sobre o comportamento humano na crise. Ok, vamos começar por essa visão mais antiga, então. A ideia que dominou por muito tempo era de que os saques, na verdade, eram bem raros em desastres naturais. A regra era o altruísmo, né? As pessoas se ajudando. De onde vinha essa certeza toda? Essa ideia vinha principalmente de estudos de caso e entrevistas. Pesquisadores iam a campo depois do desastre, conversavam com os sobreviventes e o que eles ouviam era, na maior parte, histórias de cooperação. E, além disso, os sociólogos faziam uma distinção importante. Eles diziam que o saque de desastre era diferente do saque de distúrbio civil, como num protesto que vira violência. Como assim diferente? Saque não é tudo a mesma coisa? Na teoria deles, não. O saque de desastre seria algo feito tipo às escondidas, geralmente por gente de fora da comunidade, e era visto como um ato vergonhoso pelos moradores. Já o saque num distúrbio civil era visto como algo público, quase um ato simbólico de protesto, feito pelos próprios membros do grupo e, às vezes, até tolerado por eles. Essa era a visão padrão, sabe? De que num desastre natural, a coesão social era mais forte que o crime. Entendi. Era uma visão bem otimista da natureza humana. Mas aí, algo aconteceu para balançar essa certeza, né? Exatamente. 2 eventos foram os divisores de água. O primeiro foi o furacão Hugo, em 1989. Mas o que realmente virou a mesa de vez foi o furacão Katrina, em Nova Orleans, em 2005. As imagens que rodaram o mundo não eram de saques secretos, eram de saques abertos generalizados, praticados por moradores locais. Aquilo simplesmente não encaixava na teoria vigente e obrigou os pesquisadores a se perguntarem: o que a gente deixou passar? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Essa crise na teoria forçou uma mudança de foco. Em vez de só olhar para o comportamento durante o desastre, os criminologistas começaram a investigar as condições da cidade antes da tempestade chegar. E isso mudou a forma de pesquisar, certo? Saíram das entrevistas e foram para os dados brutos. Exatamente. Foi uma virada metodológica. A pergunta mudou de as pessoas se tornam boas ou más na crise para que tipo de comunidade é mais vulnerável ao crime quando a ordem social entra em colapso. E para responder isso, não adiantava mais só conversar. Era preciso olhar para as estatísticas criminais, para os dados demográficos, para a história econômica da cidade, ao longo de décadas. Ok, mas aí surge um problema prático. Saque não é uma categoria de crime que se encontra fácil nos registros policiais antigos, né? Como eles fizeram para medir isso? Essa foi a sacada do estudo. Eles usaram os registros de arrombamento,
ou burglary no termo inglês, como um indicador, uma proxy, para o saque. E a lógica por trás disso é muito inteligente. Primeiro, arrombamento é um crime que é registrado da mesma forma há décadas. Então, permite comparar o Katrina de 2005 com o furacão de 1965, por exemplo. Segundo, foca no crime predatório. O que você quer dizer com predatório? Foca em alguém invadindo uma propriedade privada para roubar bens de valor eletrônicos, joias, dinheiro. Isso separa o ato criminoso daquela pessoa que, em desespero, arromba uma farmácia para pegar comida e água para a família, o que alguns até chamam de saque de sobrevivência. Usar o arrombamento como medida foca na criminalidade de oportunidade, não no desespero. E o que essa nova metodologia revelou? Qual foi o resultado quando aplicaram essa lente em Nova Orleans? O resultado foi, um choque. No mês seguinte ao furacão Katrina, a taxa de arrombamentos na cidade aumentou em 198,8%. Peraí, 198%, quase tríplico, isso é um número assustador. É um número que fala por si só. E para mostrar que não foi um acaso, os pesquisadores fizeram a comparação histórica. Em 1947, um furacão atingiu a mesma cidade e o aumento foi de 27,9%. Em 1965, depois do furacão Betsy, que foi um desastre enorme para a época, o aumento foi de apenas 3,8%. Nossa, a diferença é brutal, de 3,8% para quase 200%. A cidade era a mesma, mas algo fundamental tinha mudado. O que a criminologia diz sobre isso? Que teoria explica por que uma comunidade se torna tão frágil? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a principal resposta está numa teoria clássica chamada teoria da desorganização social. De forma bem simples, ela diz que o crime não surge do nada. Ele floresce em lugares onde o tecido social já está esgarçado, muito antes de qualquer desastre. E o que seria esse tecido social esgarçado? Quais são os sinais? A teoria aponta para 3 fatores principais. Primeiro, pobreza concentrada. Segundo, instabilidade residencial. Ou seja, um bairro onde as pessoas se mudam o tempo todo e não criam laços. E terceiro, um alto índice de ruptura familiar, como lares chefiados por apenas um dos pais, o que muitas vezes está ligado a dificuldades econômicas. Quando esses 3 fatores estão presentes, a capacidade da comunidade de se autorregular, sabe? Aquele controle social informal, o vizinho que fica de olho na sua casa, isso tudo fica muito enfraquecido. E esses fatores batiam com a realidade de Nova Orleans antes do Katrina? Batiam perfeitamente. O estudo mostra um retrato sombrio da cidade entre 1970 e 2000. Nova Orleans perdeu população, principalmente a classe média. Perdeu empregos industriais bem remunerados. E no lugar o que cresceu foi a pobreza, a desigualdade, o número de famílias em situação vulnerável. Então, o que o Katrina fez não foi criar o caos, mas sim expor uma fragilidade social que já estava lá, latente. A tempestade foi só o gatilho. Certo, isso explica a vulnerabilidade. A cidade era um barril de pólvora social. Mas a história não para aí. Porque 3 anos depois, em 2008, veio outro furacão forte, o Gustav. A cidade ainda estava se recuperando, as condições sociais não tinham mudado magicamente, mas o aumento de arrombamentos foi bem menor, 91,8%. Ainda é alto, claro, mas é menos da metade do que se viu no Katrina. O que foi diferente? Aí entra a segunda peça fundamental do quebra-cabeça, a teoria das atividades rotineiras. O legal dessa teoria é que ela é incrivelmente simples e prática. Ela diz que para um crime acontecer, 3 coisas precisam se encontrar no mesmo tempo e lugar. E quais são essas 3 coisas? Primeiro, um infrator motivado. Segundo, um alvo adequado, uma casa vazia, uma loja sem ninguém. E terceiro, e mais importante para nossa conversa, a ausência de um vigilante ou guardião eficaz. Agora, pense num desastre com evacuação em massa. O que acontece?
Bom, os alvos adequados se multiplicam por milhares. A cidade inteira vira um alvo. Exato! Os infratores motivados já existem na sociedade. Então, a grande variável que pode mudar de um desastre para o outro é o terceiro elemento, a presença ou ausência de vigilância. Ah, então a diferença crucial entre a resposta ao Katrina e ao Gustav foi o policiamento, a presença do Estado. Foi exatamente isso. A comparação é gritante. Durante o Katrina, a força policial de Nova Orleans entrou em colapso. Os relatos mostram que cerca de 1/3 dos oficiais simplesmente abandonou seus postos. A Guarda Nacional demorou dias para chegar em número suficiente. E quando chegou, estava focada em resgates, não em segurança. O resultado foi um vácuo de poder, uma ausência quase total de vigilância formal. E no Gustav, eles aprenderam a lição. Aprenderam, e de forma drástica. Na aproximação do Gustav, a Guarda Nacional foi mobilizada antes da chegada do furacão. Cerca de 7.000 membros foram posicionados estrategicamente pela cidade com uma missão clara: patrulhar e prevenir saques. A mensagem era visível, sabe? A cidade não estava abandonada. E tem um detalhe no estudo que eu achei incrível. Mesmo com essa presença, os crimes não desapareceram. Eles se deslocaram, né? Sim, e esse é um detalhe que mostra como os criminosos agem de forma racional. Após o Gustav, os pesquisadores notaram que o número de arrombamentos a residências foi muito maior do que a comércios. A razão? A Guarda Nacional foi posicionada para proteger os alvos prioritários do Katrina, supermercados, lojas de eletrônicos. Ao protegerem os corredores comerciais, eles, sem querer, tornaram as áreas residenciais alvos comparativamente mais fáceis. Isso mostra que a vigilância não precisa ser perfeita, ela só precisa ser visível o suficiente para mudar o cálculo de risco do infrator. Faz todo sentido. Mas até agora a gente só falou da vigilância formal, da polícia, do exército. E aquela ideia da comunidade terapêutica? A vigilância dos próprios moradores, dos vizinhos. Ela não conta pra nada? Conta. E muito. É o que chamamos de vigilância informal. E um estudo clássico sobre o furacão Andrew, que devastou a Flórida em 1992, é o melhor exemplo disso. No caso do Andrew, a vigilância formal também falhou no começo. A polícia estava sobrecarregada, as linhas de comunicação caíram. E o que a comunidade fez? Os moradores se organizaram. Como a eletricidade tinha acabado, as pessoas tiraram as churrasqueiras para a rua para cozinhar a comida antes que estragasse. Isso criou pontos de encontro, aumentou a presença de gente nas ruas, vizinhos começaram a patrulhar os quarteirões juntos. Eles criaram organicamente um sistema de vigilância informal que se provou muito eficaz para inibir o crime. Isso mostra que a comunidade terapêutica não é um mito, ela pode ser uma barreira poderosa. Mas essa barreira tem brechas. Tem um tipo de crime que essa vigilância de vizinhos na rua não consegue enxergar, né? Exatamente. E essa é uma nuance trágica e importante. Um estudo mais amplo, que analisou todos os desastres na Flórida por mais de uma década, descobriu um padrão curioso. Em geral, os desastres tendiam a diminuir os crimes contra o patrimônio e os violentos de rua, justamente pelo efeito da comunidade terapêutica. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos desastres causavam um aumento significativo na violência doméstica. Nossa, e por que isso acontece? Se a gente voltar para a ideia de vigilância, a resposta fica clara. A violência doméstica acontece a portas fechadas. O churrasco na rua, o vizinho patrulhando, nada disso penetra na esfera privada de um lar. Na verdade, o estresse do desastre, o confinamento, a perda financeira, tudo isso pode aumentar as tensões dentro de casa, longe dos olhos da comunidade. Então, enquanto a coesão social protege as ruas, ela tem um limite, e certos tipos de violência podem até piorar nesse cenário. Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente começou com a imagem do caos total contra a comunidade perfeita. E o que a gente encontrou foi uma realidade muito mais cheia de nuances. Parece que a resposta para o crime aumenta ou diminui é depende. Depende de dois fatores principais que a gente discutiu. O primeiro é a vulnerabilidade pré-existente da comunidade, que a teoria da desorganização social explica. Lugares com mais pobreza e instabilidade já entram no desastre em desvantagem. O segundo
é a oportunidade criada pela crise, que a teoria das atividades rotineiras esclarece, onde a presença ou a ausência de vigilância se torna o fator decisivo. E no fim das contas, o que a gente faz com essa informação? Isso tem alguma aplicação prática para gestores, para a defesa civil, ou é só uma discussão acadêmica? Tem uma aplicação imensamente prática. Essas teorias nos dão um roteiro de prevenção. A longo prazo, a lição é que investir em comunidades, combater as causas da desorganização social, não é só uma questão de justiça social. É uma questão de segurança e resiliência em caso de desastre. Comunidades mais fortes se recuperam melhor. E no curto prazo? Quando o furacão já está no mapa? No curto prazo, a lição do Gustav é clara. O planejamento de desastres precisa incluir, desde o minuto zero, um plano robusto de segurança. Isso significa garantir uma presença rápida, visível e estratégica de vigilância formal. Isso não serve só para prender criminosos, mas para passar uma mensagem à população de que eles podem evacuar suas casas com a tranquilidade de que o Estado não as abandonou. É um fator de ordem, de confiança. Essa conversa toda me deixa com uma reflexão final. A pesquisa parece mostrar, de forma bem clara, que o que acontece depois de um desastre é, em grande parte, um espelho de como uma comunidade já funcionava antes dele. Isso nos leva a uma pergunta um tanto incômoda. Será que um desastre não cria o caos? Ele apenas revela o caos que já estava lá? O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.